Eu converso agora com o chefe de escoteiro Maurício Vieira Borges. A gente vai conversar sobre o movimento escoteiro aqui em Araçatuba. Muito bom dia, Maurício, tudo bem? Tudo bem. Maurício, o que é o movimento escoteiro? Vamos começar explicando para os nossos ouvintes? O movimento escoteiro é um movimento para jovens com a colaboração de adultos. Ele ocorre hoje em todo o Brasil, certo? Nós somos no estado de São Paulo mais de 17 mil escoteiros. Em Araçatuba somos 200 aproximadamente. E o Grupo Escoteiro Dom Bosco é o pioneiro no Brasil na inclusão de meninas no movimento escoteiro. Um feito, inclusive, do padre Ângelo Rudelo, né? Isso. Que faleceu no ano passado. Isso mesmo, foi a grande batalha dele, porque ele veio da Itália. Aliás, ele que introduziu o grupo escoteiro aqui em Araçatuba, Isso, né? Em 1970 ele veio para o Brasil em 68, em 69 veio para Araçatuba, começou a trabalhar com jovens na paróquia São João e em 70 ele fundou um movimento escoteiro. E mais ou menos com a mesma base do fundador mundial, que era dar alguma atividade aos jovens que não tinham o que fazer, né? Você citou duas vezes os jovens, né? Que é um movimento voltado para eles. Isso. Que tipo de trabalho vocês fazem? O método escoteiro ele aplica 5 pontos básicos: vida e equipe, o aprender fazendo, as atividades são progressivas, há uma orientação individual para cada jovem e a aceitação da lei e a promessa. O escotismo é muito conhecido pelas suas atividades ao ar livre, né? Sim, os nós, né? Isso, o ajudar acampamento. ao próximo também, Isso. ajudar os idosos a atravessarem as ruas, Isso. enfim. Esse é o estereótipo, né, do escoteiro. O estereótipo do escoteiro, principalmente nos gibis, né? Isso. Nos gibis Ficou muito conhecido por causa do manual do escoteiro da Disney. Sim. Que ajudou muito a divulgar o escotismo, mas confundiu algumas coisas, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho, os 3 personagens, isso. né? Que são escoteiros. Realmente reforçaram esse estereótipo que você citou. Mas a finalidade do escotismo é fazer com que o jovem assuma seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, do caráter afetivo, espiritual, de várias partes do seu desenvolvimento. Mas que ele assuma essa responsabilidade. O jovem entra no escotismo, pode entrar como criança a partir dos 6 anos e meio e sai com 21 anos. E o propósito do escotismo é que esse jovem, quando chegar aos 21 anos, esteja ciente das suas responsabilidades para com a comunidade. Certo. E quando que os escoteiros se reúnem? Atualmente nós estamos reunindo aos sábados, a partir das 3 às 5h30. Nós temos uma sede própria aqui em Araçatuba, né, que fica na Rua Manuel Guimarães Dias, número 2, no bairro Casa Nova. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho do que é feito na prática. Então, o escotismo ele tem essa grande virtude que é a atividade ao ar livre. Nós não ficamos presos em sala de aula, essas coisas. As atividades são sempre jogos. Nós tentamos fazer com que as crianças aprendam fazendo as coisas. Então, é uma atividade que pode ser comunitária. Nós já fizemos limpeza de praça. Nossa sede é próxima de uma praça, nós fizemos a limpeza da praça. Recentemente, sábado agora, os lobinhos que são na idade de 6 anos aos 11 anos, eles foram visitar um asilo, né? Então as atividades são as mais variadas possíveis. Tem teatro, tem música e o acampamento ao ar livre na verdade, é onde o escotismo coloca em prática as atividades do seu idealizador, que era Baden-Powell, né? Que ele fundou o escotismo, ele era um militar inglês, então ele tinha muito de técnica de campo. E ele fundou o escotismo porque ele tinha o interesse de que os jovens praticassem atividades. Então, as atividades ao ar livre do movimento são o ponto forte, que são os acampamentos, né? Nós temos vários acampamentos durante o ano e os grandes acampamentos de grupo, né? A Araçatuba faz o seu e outros grupos da região fazem também. Ô Maurício, e quem que pode participar? Toda e qualquer pessoa. Porque não só a criança, como o adulto também a gente convida a participar. Nós temos muitos pais que, como o filho ingressou no movimento, a partir do ingresso do filho, também se tornou chefe escoteiro. E você está com um uniforme, eu vejo que tem várias estrelinhas, né? O que significa? Qual é o significado dessa roupa? Então, as estrelinhas significam os anos de atividades que eu tenho no movimento. Você tem bastante anos, hein? Eu entrei com 13 anos, né? Eu entrei com 13 anos, né? E no grupo escoteiro nós temos chefes que já têm quase 40 anos de movimento, que estão aqui desde o início, desde quando o Padre Ângelo fundou. Então aqui são as estrelas que significam as atividades, né? A vermelha, por exemplo, significa o quê? A vermelha, por exemplo, cada uma é quando eu fui escoteiro, quando eu fui do ramo sênior, porque o escotismo é dividido em ramos.
por faixa etária. Então, os lobinhos são de 6 a 10 anos, os escoteiros de 11 a 15, os sêniors são de 15 a 18 e os pioneiros de 18 a 21. Então, como eu fiquei 3 anos no ramo pioneiro, que é de 18 a 21, eu tenho 3 anos e há 15 anos eu sou chefe escoteiro. Ah, correto. Que é o azul. Tá certo. E esse lenço que você então, amarra o lenço, pescoço, qual o uniforme, dele? o que eu estou usando é o traje escoteiro, né? O escotismo tem 2 uniformes. O mais conhecido é aquele CAC, o pessoal vê sempre, Sim. o pessoal usando aquele uniforme CAC. Aquele é o uniforme escoteiro. No grupo de Araçatuba, nós optamos pelo traje, que é esse azul. Como o uniforme é igual, o que diferencia um grupo do outro é o lenço. O nosso lenço é vermelho com essas fitas verde e amarela. Tem algum significado? Não, o vermelho, porque o Padre Ângelo era italiano, né? Então ele escolheu o vermelho. E as listas verde e amarela representando o Brasil. Ah, correto. Aí cada grupo escolhe de acordo com a sua tradição. Agora, Maurício, você me disse antes da gente entrar no ar que vocês estão aí se movimentando para participar de um projeto, né? Para que vocês possam integrar o grupo padrão, que é a nível nacional. Explica pra gente o que é isso. Isso, o Grupo Padrão é uma premiação que o movimento escoteiro a nível nacional, né, que é o EB, dá para os grupos que cumprem atividades propostas por eles. Então ele é dado no grau ouro, prata e bronze. E nós estamos se organizando agora para concorrer nesse concurso. É tipo um concurso, né? Para concorrer, conquistando o número de pontos suficiente. Nós pretendemos, é lógico, alcançar o Grupo Padrão Ouro. Nós já conseguimos esse ano. Mas o que esse grupo garantiria a vocês, né? Quais as vantagens de integrar esse grupo? No Brasil existem grupos que cumprem todas as atividades propostas pelo OEB. Se você cumpre essas atividades propostas, você ganha um distintivo padrão ouro, né? E isso ajuda com que as crianças tenham acesso às atividades necessárias para conquistar os seus distintivos. Porque elas vão fazendo atividades, vão ganhando distintivos e concorrem, aí elas têm a chance de chegar aos distintivos a níveis nacionais. E um grupo padrão, com certeza, ele tem mais eficiência para chegar nesses distintivos especiais. Tá certo. Você me disse que são 200 escoteiros em Araçatuba, Isso. né? Há possibilidade de aumentar esse número? Isso, ainda nós temos algumas vagas em algumas seções do grupo, né? E sempre a gente está acolhendo o pessoal que procura a gente tem condição de acolher, sim. Quem tiver interesse em participar do grupo, Maurício, deve fazer o quê? Pode comparecer na sede, no horário de reunião, para ver como é uma atividade escoteira. Ou a criança pode ir participar de uma reunião só para ver se ela se ambientaliza com as atividades. Aí depois o pai pode fazer a inscrição. Então vamos passar novamente o endereço? O endereço é na rua Manuel Guimarães Dias, número 2, no bairro Casa Nova. Para que um ponto de referência fica próximo à Chácara Ivutose. Ali é fácil de localizar. Tem algum telefone para contato? Tem, é o 3608-2800. 3608-2800. E o horário de atendimento? O dia todo tem gente lá para fazer o atendimento. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Tá e certo. O horário da reunião é sábado, das 3 às 5. Tá certo, então, Maurício. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Até a próxima. E eu que agradeço a oportunidade.